dívida. Abra sua Bíblia em Hebreus 5:4. Lembra da dívida? Tem a versão antiga, pode ler. Vamos crescer. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Amém. Arão era o quê? Sacerdote. O que a palavra está dizendo? Ninguém tome para si esta honra, a não ser o quê? Foi chamado por Deus. Chamado. Lembra que eu falei? E ninguém quer ser nada, é Deus que chama para ser. Né? Então está aí, Hebreus 5:4. Está aí. Deus é que chama. A gente quer às vezes, a gente quer ser pastor às vezes, mas não é querer nosso. É a vontade de Deus. E dentro dessa vontade a gente precisa saber qual é a vontade de Deus. Aí, reportando um pouquinho atrás, eu falei para vocês que a palavra dispenseiro, em grego, significa ruperetes. E o que quer dizer essa palavra mesmo, hein? Rimador da parte da rimador da fileira de baixo. Não sabe seu nome, não tem recompensa e nem recebe honra. Ou seja, é alguém muito importante na função dele, mas que parece que tem um significado nulo. Mas sem ele, a embarcação não vai. É essa situação que Deus quer para nós, obreiros da sua obra, entendeu? Tem toda a importância, mas não é reconhecido, não tem honra, não se sabe nem o nome. Aliás, na Bíblia, muita gente importante na Bíblia que serviu de degrau para muita gente, às vezes não aparece o nome. E a gente vai correr esse risco, né? De nosso nome não ser citado. Mas não importa que o nosso nome não seja citado pelo homem. O importante é que naquele grande dia o Senhor cite o nosso nome, porque Ele conhece quem são os remadores da fileira de baixo da embarcação. Amém? O Pérez, tá? É rua ou é com H. É uma transliteração. O que é transliteração? É escrever em português as letras do que está escrito em grego. Então é ruperetes, tá? Agora vamos lá na aula de hoje. O pastorado, eu não conheço o pastoreado, mas amém. O pastoreado e a Bíblia. Diz assim: não podemos falar dos pastores de hoje sem voltarmos ao Antigo Testamento. E algumas de suas referências pastorais, como por exemplo, Salmo 23:1, Senhor é meu pastor, expressando de maneira profunda o papel pastoral que Deus ocupa primordialmente em relação ao seu povo. Ainda no Antigo Testamento, Israel é diversas vezes definida como uma ovelha que não tem pastor. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Jeremias 23:1. Essa figura de linguagem expressa biblicamente, destaca a autoridade, o cuidado, a ternura, a coragem, o sacrifício e as tarefas exigidas ao líder pastoral. E eu quero dizer que o líder pastoral, eu não comentei na semana passada, mas na hora de orar no final eu falei alguma coisa. Você pode ser um líder pastoral não de uma igreja, mas você pode vir a ser um líder pastoral na sua casa. Você pode ser um líder pastoral sem precisar do título, sem precisar da consagração. Você pode ser, lembra que eu falei, aonde você está? Aliás, o pastor Marco agora ontem até comentou alguma coisa na hora que ele pregou. Ele falou: você não precisa sair do seu emprego para estar trabalhando na obra, não. Aonde você está, e eu falei também aqui, aonde você está, você pode ser um líder pastoral, porque sendo uma referência, sendo alguém que tem um caráter ilibado, sendo alguém que tem uma postura, uma compostura, como que diz respeito à palavra, pode ter certeza, irmãos, as pessoas vão ouvir o teu conselho, as pessoas vão ouvir a tua opinião, as pessoas vão querer se aconselhar com você. E aí começa o que se diz do chamado do Senhor para nós, começa assim.
Aonde você estiver, essa liderança precisa estar impregnada em você. Você precisa se comportar como tal. Você não precisa ser consagrado pastor para se comportar como um pastor. Mas você pode ter uma postura. Como é a postura pastoral? Se uma pessoa, a gente vai estar lendo mais à frente, estudando, a gente vai ver qual é o comportamento de um pastor. Primeira coisa que ele tem que ter é o quê? Amor. Quando esse amor é notório, quando esse interesse pelas pessoas é notório, queridos, querendo ou não, daqui a pouco ali você se torna o líder daquele povo ali. Você de repente mora num lugar onde é uma luta danada, muita briga de família, mas se você é uma pessoa que intercede pelas famílias onde você mora, e de repente, quando você passa, você tem sempre uma palavra, né? Uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento, pode ter certeza, de noite, quando a coisa pegar fogo, quem eles vão chamar? É você. Ah, mas eu não sou pastor. Mas você está se comportando como tal. Porque às vezes as pessoas acham que ser pastor ele precisa. E esse é o grande problema da igreja, irmãos. As pessoas acham que elas precisam da imposição das mãos do pastor, do óleo sendo derramado. Isso é algo que a gente vai falar da consagração, mas essa consagração vem muito antes. Como o teu comportamento. Tudo que as pessoas precisarem, alguém está doente, você logo se lembra de ir lá orar por aquela pessoa, se oferece. Alguém faleceu, você vai lá para consolar. Meu Deus! Você vai se tornar um líder espiritual daquele lugar. Quando alguma coisa acontecer, quem eles vão recorrer? Vamos na casa de fulano lá, vamos falar com fulano para vir fazer uma oração, vamos falar com fulano para ver se ele traz uma palavra no velório, vamos chamar ele no aniversário para ele trazer uma oração para o aniversariante. Isso é liderança. E aí, você vai dar continuidade a isso daqui a pouco, lá na frente. Pastor Marco não sabe que você faz isso, você não precisa falar para ele, você pode ter certeza, alguém vai vir falar com ele. Tem alguém na sua igreja aí que mora perto da minha casa, ele é uma bênção, ela é uma bênção. E aí quem é? É fulano, tudo que a gente precisa, porque sempre tem aqueles que dão uma má notícia, né? Não tem? Tem sempre um que, Jó sabia disso muito bem, sempre sobrava um para dar má notícia, mas tem aquele que Deus vai usar para fazer você sobressair na hora que Ele quiser. E não é a gente fazendo isso na intenção de ser consagrado, não. É fazendo isso por amor. Fazendo por fazer, fazendo por vocação mesmo, de vontade de ajudar alguém. Isso é a diferença, entendeu? Então, o que está dito aí, Jeremias 23:1? Ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto. Ai dos pastores que destrói e dispersam as ovelhas do meu pasto. Então tem, não tem? Tem pastor que é muito pastor, mas tem pastor que não passa de fogo no meio das ovelhas. O Senhor já advertia sobre isso. E aí a gente vai, e você percebe que geralmente isso acontece com aqueles que não começam assim. É aqueles que já querem começar lá no topo. É aqueles que só querem fazer depois que receberem a imposição de mãos. Não, queridos. Faça o teu melhor. Não, pastor, eu não conheço. Não, mas vai fazer. A Bíblia diz assim, lá em Provérbios... É Provérbios? Não. Eclesiastes 9:10. Tudo que vier às tuas mãos, faça conforme as tuas forças. Então só vai vir para você o que você pode fazer. Isso só vai aumentando à medida que você vai fazendo. Eu comecei, sabe onde eu comecei? Em velório. Eu era a veloreira do meu condomínio. Eu moro no condomínio fechado. Morria, não tinha, assim, tinha crentes lá, mas todo mundo via, eu toda hora, né, com as irmãs orando nas casas, tudo. Quando morria alguém, a senhora pode dar uma palavra lá?
E às vezes eu não sabia, não, eu ainda não tinha prática disso. Mas o Senhor vai o quê? Nos ensinando. Irmãos, presta atenção numa coisa. Você não precisa saber. Apenas faça a tua parte. Leia a palavra, ore ao Senhor. Porque na hora, o Espírito Santo vai te lembrar tudo que você leu. Vai se lembrar tudo que você orou ao Senhor. E na hora lá Ele vai te pegar de surpresa e vai usar você tremendamente. Agora Ele não vai usar aquilo que você não leu. Ele não vai usar aquilo que você não se preparou, claro. E aí eu falava, Deus me ajuda. E aí já tinha uns textozinhos que eu já, mais ou menos, já sabia, vou usar esse. E aí agora, aquilo enchia assim. E aquilo eu me enchia, não. Eu li o texto, mas o Senhor é que enchia o resto. Entendeu? E eu comecei assim. E até hoje, quando tem um velório lá, a pastora Denise está lá. E aí, você precisa também, para ganhar uma comunidade, para ganhar alguém, a gente não pode ser religioso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu ia na igreja católica, na missa de 7º dia, da pessoa com que eu fiz, que eu orei lá no velório. O padre orava antes de mim, graças a Deus que sempre anulava a confissão anterior, né? Eu achava que isso é a última, porque a última confissão anula a primeira. Então o padre falava lá e depois, a senhora não pode dar uma palavra? Eu posso. Eu dava uma palavra lá. Aí vinha o convite da missa de 7º dia. Aí não podia, não. Denise, eu não era pastor ainda não, Denise, dá pra você, aqui ó, a nossa missa de 7º dia, você deve estar, não, eu vou lá. Eu estava lá. E aí, quando a primeira vez que eu fui na missa de 7º dia, o pessoal olhou pro lado e falou, a senhora vem na missa de 7º dia? Eu falei, venho, vem. Eu não estou sentindo as dores do meu vizinho aí, eu tenho que me comer. E aquilo ali eu fui ganhando a minha vizinhança. Aí, quando tinha casamento, estou lá na igreja católica lá, assistindo o casamento lá. Entendeu? A gente precisa, porque se você sabe quem você essas coisas não tem problema para você. Entendeu? Então eu participei disso tudo e eu pedi ao Senhor me dar sabedoria, mas eu entrava, aí a missa de 30º, que tem missa de 30º dia também. Aí eu ia, tem missa de ano, tem missa de tudo. E eu ia, de ano, graças a Deus que eu esqueci, não me inventava, já passava, né? De repente nem faziam. Mas muitos desses, irmãos, eu ganhei para Jesus. Hoje estão na igreja, entendeu? Porque eles se admiraram, eu não sabia que a senhora participava da igreja católica, não. Eu não participo. Eu apenas estou aqui solidária à situação. Por que eu venho? Porque o dia que eu quiser que você vá na minha, eu tenho certeza que por eu ter vindo, você vai na minha também. E foi isso que aconteceu, Fábio. A pergunta vai me perguntar de quem está com vergonha. Ele perguntou se ele pode batizar uma criança. Sabia que era Sabia que Não acabou essa novela aí, não? Brincadeira aí. Pra que eu lembrei disso? Pra que eu não batizar? De hoje ele tá querendo batizar alguém. Tá querendo batizar alguém? Não, me chamaram para ser padrinho. Como é que você falou que ia perguntar pra ele? É porque ele fica rindo pra mim. O que você falou? Bom, não dei resposta não. Eu tô no amor ainda. Eu tô no amor, sem religiosidade ainda. Irmão, É difícil. é difícil. E é clima, pô. O pastor me deu uma cajadada aqui que eu fiz. O pastor falou, ou tu fere a Deus ou tu fere o teu parente. Escolhe quem tu quer ferir. Olha só, tem uma diferença que eu falei com você. Eu estar lá solidária numa situação. Parecendo o final. Eu te peço. Pra quem vai cair esse assunto aqui agora? Então, ser solidária numa situação é uma coisa. Chorar com quem chora. Entendeu? Eu tô chorando com os que choram. Mas ele vai subir e chorar. Ele vai subir e chorar. Você vai estar assumindo um papel que não existe para Deus uma situação dessa.
Entendeu? Então você simplesmente, irmão, a verdade às vezes pode doer para algumas pessoas, mas lá na frente as coisas podem mudar. É a mesma coisa você ser, como diz, muita gente vem me perguntar sobre isso, pastora, posso ser padrinho de uma criança? Primeiro que a gente não crê nesse tipo de batismo. Não, eu sei que eu não posso, mas é uma coisa muito dividida. Desde quando ela me chamou assim, entendeu? Aí fica aquela coisa de Satanás puxando daqui. Já terceirizou o problema, já. Terceirizou o problema. Daí acaba com Satanás, acaba com... Bota uma coisa na tua cabeça. Se nós formos agradar todo mundo, vamos acabar desagradando a Deus. As pessoas não te aceitam como você é, ou então não te aceitam. Porque eu não vou negociar a minha fé com ninguém. Entendeu? Queira ou não sou. Por exemplo, você vai numa festa, aí só porque os parentes não são crentes, aí você vai botar cervejinha lá. Vem na minha festa quem quiser, mas vai beber mais não. Vai ter que se adequar à minha realidade. Tem que mostrar pra Deus como a gente é. Pois é, se eu for fazer na festa, se você fazer negociação, a gente está com problema. Entendeu? Então, ela vai ficar chateada, lá chama. Peraí, lá na frente, ela se converte. Ela vai questionar depois com os preceitos que ela vai aprender. Ela vai falar, como é que meu primo foi? Agora aprendendo isso, eu vejo que ele estava errado. Entendeu? E pra gente ser luz, irmão, a gente não vai ter que negociar. É porque também essa ideia da igualdade do diabo. Entendeu? Pastor, eu falasse com um amigo meu uma vez, ele até aqui dá pra sentar. Ele falou que eu era religioso. Não, há coisas e há coisas. Não tem necessidade, gente. Não tem necessidade. Ele, para agradar a família dele, fez uma feijoada lá e deixaram comprar caixa de cerveja. Aí fui falar com ele, poxa, cara. Ele falou, você é religioso. Sentou na mesa dos carecedores. Alguma parte. Se o apóstolo Paulo estivesse aqui, ia resistir ele face a face. Oi, agora deixa eu continuar, gente. Minha aula vai começar. Então aí Jeremias fala, 23:1, né? Acerca dos falsos pastores. Essa figura de linguagem expressa biblicamente, destaca a autoridade, o cuidado, a ternura, a coragem, o sacrifício, tá? A que nível de comprometimento está sujeito aquele, olha só, a que nível de comprometimento está sujeito aquele que almejar o ministério episcopal. Jeremias 31:3 diz, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. O que dizer ainda da imagem viva e figurada entre o casamento de Oséias e uma prostituta, ilustrando que Deus amava seu rebanho, ainda que fizesse pouco desse amor. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mais à frente, em Oséias 14:4, Deus deseja sarar sua rebeldia e amá-lo prontamente. Vocês sabem muito bem qual é a figura que Deus queria dar quando fez Oséias se casar com uma prostituta, não é? Na verdade, essa prostituta simbolizava quem? Israel. Ele mostrava o amor dele nesse... Você olhando o texto, ele disse, mas a Bíblia não vai mandar eu casar com uma prostituta. Só que ali era uma figura que Deus queria mostrar através da vida do profeta. Porque Deus sempre usava o profeta para trazer uma revelação em cima do que ele queria. Você vai ver no capítulo, parece que 20 ou 21 de Isaías, que o profeta tem que andar nu durante 3 anos. Quem sabe disso? Para quê? Isaías 20. Só ele. Porque só o profeta que tinha essa autoridade de uma representação acerca do que Deus queria. Quando o profeta começou a andar nu, ele estava, na verdade, mostrando o quê? A situação do povo em sua volta, a nudez, a vergonha. Acho que foi um Egípcios, a vergonha que Deus queria. Então Deus mostrava claramente através dos profetas. Quando chega no profeta Jeremias, o Senhor fala para ele, não se case, Jeremias.
Por que você não vai se casar? Porque eu vou destruir as famílias. E se você tiver mulher e filhos, eles serão destruídos também. Então ele estava trazendo o quê? Uma linguagem de proteção para Jeremias, porque ele estava dizendo o que iria fazer com o povo. Quando chega no profeta Ezequiel, a Bíblia diz que o profeta Ezequiel não podia chorar a morte da sua mulher. Era assim que Deus queria demonstrar que o que o povo estava fazendo não merecia nenhum sentimento de Deus. Já pensou você ter uma mulher morta e você não poder chorar pela morte dela? Então Deus sempre usou os profetas para trazer o quê? Uma lição para o povo. Oi? Uma lição de obediência. De obediência, porque você vê, um profeta queria andar no... Olha quem foi andar no Isaías. Aí você vai ver a Oséias casar com uma prostituta. Imagina esse homem, como era visto pelo povo. Você vê a responsabilidade de um chamado. A que nível a gente precisa estar para a gente se responsabilizar e a gente se comprometer com o chamado. Independente da opinião, entendeu, irmão? Independente da opinião alheia. Mas importa agradar a Deus do que aos homens. Amém? O que aí diz aqui. Muito embora também a disciplina de Deus no Antigo Testamento torne-se presente com a mesma intensidade do seu amor, caracterizando também a função de corrigir, exortar e disciplinar devidas ao pastorado. O Novo Testamento vem para reforçar ainda com mais intensidade o fundamento divino, apresentando Cristo como pastor principal, culminando seu ministério de amor com a própria morte na cruz. Cristo é o cabeça da igreja, seu líder principal, acima de todos os demais líderes, e nos chama para sermos espécies de subpastores, está vendo? Então temos aqui, não é só pastores não, subpastores somos todos nós. Nós temos uma função de supervisionar. E aí diz assim, supervisionando as ovelhas debaixo da sua autoridade. Autoridade de quem? De Cristo. No Novo Testamento, revela a doutrina de Deus para todos os tipos de atividades oficiais da igreja e suas funções, referindo-se distintamente ao ofício pastoral. Só que eu quero te dizer que tem função que usa-se aqui, nem usa em todas as igrejas. Né? Você vai ver que, por exemplo, você vai ver numa presbiteriana, você vai ver numa batista, que existe situações que não é. Por exemplo, a nossa igreja é uma neopentecostal. Então ela não tem esses atributos, essas funções aqui, presbítero, bispo ou ancião. Que título é esse? Destaca a direção espiritual e executiva da igreja, liderança o quê? Regional. Então quando tem um bispo ou um ancião, que pode ser dito como a mesma coisa, ele tem a função do quê? Liderar as igrejas da região. Pastor é uma liderança local. Pregador, aquele que publica o evangelho. Mestre é responsável pela instrução e exposição da palavra. Aí vem uma coisa. Mestre é para quem? Dentro. E o pregador? Normalmente aos de fora. Qual a intenção maior do pregador? Evangelizar. Evangelizar. Não é pregar para crente, não. A gente tem palavra para nós, que a gente está sendo edificado. Mas a função principal do pregador é qual? Pregar onde? Lá fora. Todo mundo quer pregar na igreja. É lá fora. É lá que é o campo missionário. É lá que é o nosso púlpito. É lá que começa tudo. Quando você começa lá, você pode ter certeza que você vem para cá. E às vezes, quando você se apaixona tanto lá fora, que você não almeja daqui de dentro. Sabe por quê? Porque o teu público é muito maior. Mas eu prego para a multidão. Eu não prego para 2.000, 3.000 pessoas, não. Eu prego para a multidão. Então a gente tem que ter essa visão. Entendeu? E outra coisa, a gente tem, quando você prega de repente para uma pessoa, você tem que ter a visão assim, eu estou pregando para uma multidão. Porque você não sabe o que aquela pessoa vai ser. Quando o Billy Graham se converteu,
Ele se converteu numa cruzada que foi dito para aquele pastor que pregou, dito que ia ser uma grande cruzada. Deus ia fazer um grande movimento. Aí ele pregou, parece que alguns dias, primeiro, segundo, terceiro dia, nada. Ele disse: Senhor, o Senhor falou que ia ser um grande avivamento. Aí quando foi no último dia, veio um rapazinho lourinho, franzininho à frente. E aí, o pregador deve ter ficado muito frustrado. Mas ele pregou nada mais, nada menos para o grande evangelista do nosso século, chamado Billy Graham. Por isso, não subestime ninguém. Não subestime ninguém. Você não sabe para quem tu está pregando. Tu não sabe quem é aquela pessoa, o que Deus vai fazer. Mas eu sei que Deus vai usar aquela pessoa também. Entendeu? Então a gente não sabe. Aí a gente acha assim: ah, não, essa mensagem aqui, tem só um povinho aqui de... uma igreja, por exemplo, 20 pessoas. Essa mensagem que eu preparei aqui é para pregar para a igreja grande. Não, meu irmão. Se Deus mandou aquele mensajão para 20 pessoas, vai lá e dá o recado. E a mensagem não é tua, é do Senhor. E aí você vai ver o que Deus vai fazer naquele lugar. A gente não sabe o potencial de quem Deus vai usar. Imagina se aquele homem subestima e não termina a cruzada. Billy Graham. E outra coisa, ultimamente, Deus não está querendo só levantar como ele levantava Billy Graham, Moody, não. Ele está querendo levantar milhares assim, igual a ele, para fazer a diferença, porque Jesus está voltando. Amém? Então vamos lá. Então, presbítero, bispo, ancião, é uma direção espiritual como? Liderança o quê? Regional. Pastor, liderança local, é uma autoridade que tem a direção em cuidado e provisão. O pregador prega o evangelho normalmente para os de fora. E o mestre ensina aos de dentro. Segundo as escrituras, ainda que sob nomenclatura diferenciada, todos os títulos estão carregados de responsabilidade. Cada um conforme o seu chamado. Ou seja, todo mundo é chamado. Todo mundo é importante. Agora vamos falar do chamado? O chamado para o ministério é muito diferente do chamado para a salvação. Quantos foram chamados para a salvação? Mas no geral, quantos foram chamados para a salvação? Todos. Mas quantos foram chamados para ministérios específicos? Todos. Já pensou se nessa igreja todo mundo for pastor? Meu Deus. Se na igreja só tiver pastor, como é que vai ficar o trabalho de evangelismo? Como é que vai ficar o trabalho do ensino? Porque o pastor pode até ensinar, mas existem ministérios específicos do ensino. Quanto é que a Bíblia fala? Se é ensinar, que haja o quê? Dedicação. Então, quem ensina tem que haver uma dedicação para o ensino, porque você está levantando ali liderança forte na palavra. Então vamos lá. O chamado, o convite para a salvação está em João 3,16, não é isso? E é extensivo a todos. Já o chamado para o serviço é uma convocação do Espírito de Deus diretamente ao espírito do homem para que ele sirva como instrumento de liderança na igreja. Então é todo mundo que é líder na igreja, uma liderança evidenciada? Não. Não. Você pode ter uma liderança no âmbito geral, mas dentro da igreja, muitas das vezes, você será subordinado a uma liderança. O problema é esse. Esse é o problema. Porque às vezes a gente não quer estar subordinado a ninguém. Esse é o grande problema. Às vezes, por exemplo, a gente tem diáconos e obreiros. Quem vem na frente? Diáconos. E depois? Obreiros. Quem tem que submeter a quem? Obreiro ou diácono. Obreiros ou diáconos. E às vezes é um grande problema isso. Como é difícil isso. Aí vem pastores e diáconos. Quem subordinado a quem? E às vezes tem dificuldade
dificuldade com isso. Porque às vezes não reconhece a autoridade pastoral. E isso é um problema, porque aquele que não se submete jamais vão se submeter a ele. Isso é uma verdade. Se você não se submeter, não queira ser um líder amanhã, querendo que se submetam a você. Não haverá essa submissão. Porque você semeou não se submeter. Agora você está colhendo todo mundo se rebelar contra você. Só se submete àquele que é realmente alguém que já se submeteu. Aleluia. Josué foi submisso a quem? Moisés. Como é que foi a liderança dele? Teve algum problema? Não. Porque ele soube reconhecer a liderança. E às vezes as pessoas confundem a liderança com posição. Ah, mas lá fora eu sou isso e aquilo. Não, não, não. Aqui você não é nada. Aqui você não é nada. Aqui você é o que Deus quer que você seja. Você é lá fora, mas aqui não. Aqui você tem que se submeter. E a hora que a gente entender isso, a gente vai estar muito bem. A melhor coisa é obedecer. Lembra que na Bíblia a gente vê um montão de situações assim. Saul querendo sacrificar no lugar de Samuel. Não é isso? E aí mais tarde Arão se rebela de uma maneira, fazendo bezerro de ouro, porque Moisés, o líder, estava demorando. Às vezes o líder não está fazendo o que a gente quer e a gente acaba arranjando motim para tentar burlar aquela liderança. Você está arranjando a sarna para se coçar lá na frente. Só isso. Só isso. Vamos lá. Porém, é indispensável aquele que detém o chamado para o serviço. Aqui especificamente o pastoral tem a certeza de ter sido destinatário da mensagem de Deus. Ainda que alguns requisitos possam testificá-lo, como por exemplo as pessoas em seu redor testificam e o reconhecem, ou reconhecem o chamado. Deus providencia as portas ministeriais abertas para que o chamado se torne o quê? Concreto. Habilidades essenciais para o chamado tornam-se uma notoriedade. Arde um profundo desejo de servir ao ministério para o qual foi chamado. Seu estilo de vida e sua integridade também são fatores que testemunham. Foi o que eu falei aqui. Você tem uma vida íntegra, diante até de uma comunidade onde você estiver trabalhando ou morando, isso já faz o quê? Te qualifica. Aí vem aqui. Então também são fatores que testemunham sua qualificação para tal fim. Aquele que possui chamado não precisa dar um jeitinho, mas descansa na certeza daquele que o chamou e o vocacionou. Não precisa nem batizar. Não. Olha só, a liderança que funciona. Ela tem disciplina, comprometimento, respeito, humildade e sinergia. Ou seja, duas coisas ou pessoas trabalhando junto para o mesmo propósito, o mesmo fim. Tem que haver o quê? Disciplina, treinar e orientar, comprometimento, mobilizar, respeito, cobrar e motivar. Isso tem que estar o quê? Isso aqui é o quê, gente? Uma figura de quê? Uma engrenagem. Né? Que um complementa o outro. Não dá para ficar, por exemplo, quebrou um dente, vai ter problema, não vai? Quebrou uma engrenagem dessa, vai ter problema, não vai? Então tudo tem que funcionar o quê? Junto. Né? 3 partes seriam indispensáveis para que o treinamento pudesse ser realizado com o êxito desejado. Qual? Primeiro. Qual é o primeiro? Caráter. E ele é o primeiro mesmo. Caráter o quê? Piedoso. Você acha que alguém brutamonte, alguém que não respeita o seu próximo, pode? Não. Conhecimento bíblico e as habilidades ministeriais. A ausência de um dos 3 irá comprometer seriamente a eficácia do treinamento pastoral. Vamos supor que falte conhecimento bíblico.
Caráter piedoso e habilidade ministerial vai valer? Não. Conhecimento bíblico e habilidade ministerial sem caráter piedoso vai valer? Não. Caráter piedoso e conhecimento bíblico sem habilidades ministeriais vai valer? Não. Então os três têm que estar o quê? Alinhados, juntos. Sem o caráter piedoso, a vida moral, familiar e reputação do pastor poderá ser seriamente maculada em um tempo futuro, seja próximo ou distante, mas a ferida abrirá certamente. Então, se alguém precisa e quer e sente que tem um chamado, a primeira coisa, ele tem que ter o caráter piedoso e a vida moral dele tem que ser como? Irrepreensível. E ele precisa reconhecer isso, porque às vezes demonstra ser, mas não é. Quem é que tem que reconhecer que precisa dessa mudança? A própria pessoa. Não é ninguém que tem que detectar, você tem que ser curado nisso. Não. Ele precisa reconhecer, não, eu preciso de uma cura, eu preciso de tratamento, eu preciso melhorar, eu sei que ainda não estou no padrão. É necessário que a pessoa seja o quê? Se auto-examine e detecte isso. A Bíblia diz que aquele que encobre suas transgressões, o que acontece? Nunca prosperará. Ou seja, não vai chegar em lugar nenhum. Mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, recebe a cura, é restaurado e está apto para fazer o que tem que ser feito. Então isso não quer dizer que de repente alguma coisa com uma pessoa que tem um chamado, não significa dizer que já que ela não tem tudo, que ela não vai poder ser, não, mas ela precisa reconhecer. Dentro desse caráter aqui eu preciso melhorar. Porque a gente sabe quando a gente tem um caráter distorcido, irmãos. Mas tem gente que não sabe reconhecer, não tem a humildade de reconhecer isso. Sabe por que é o problema, ele acha irmãos? que ele está no nível. Sabe qual é o problema? Porque não vai ter problema ele ser consagrado e ser chamado numa determinada hora, em determinado momento. E o diabo nunca vai fazer isso no início. Ele vai fazer isso quando ele estiver no topo. É verdade. Porque o tombo é maior. Sem chance, às vezes, de se levantar. É isso que o diabo quer. Quando a gente não reconhece, o diabo faz reconhecer. Quando a gente não vai, quando a gente não se expõe para Deus, o diabo nos expõe. Então a gente precisa reconhecer isso. Isso aqui é muito sério. Temer é isso, né? Temer, falta de temor é que cara. Porque se você sabe que você vai ser consagrado, mas só porque tem medo de, o pastor vai ter que adiar porque eu não estou pronto, melhor assim. Aí você está mostrando que você está apto mesmo. É verdade. Pastor, no momento não. Estou precisando ainda de restauração, estou precisando de alguma cura. Isso não é feio, irmão. Isso é hombridade. Isso é caráter. E a gente mostra que é um caráter que está realmente querendo ser transformado. Porque, como diz ali, mais cedo ou mais tarde, não vai passar imune, não. Vai cair. Isso aí é uma coisa muito séria. É sério demais. Tem que levar isso com muito cuidado. Sem conhecimento bíblico necessário, estaria comprometida a estrutura teológica da pessoa. Um pastor que não conhece a Bíblia. Misericórdia. Mas tem, como tem. Você sabe como tem. Pior que já sabe. Pior que tem. Lá em 2 Timóteo 2,15 diz assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Quem não sabe manejar uma espada pode morrer por ela. Ei, Deus. fala Deus. Mesmo, presta atenção. A Bíblia é uma espada, mas vamos fazer de conta que é uma espada real que eu estou falando. Se eu não sei manejar aquela espada, quem é que pode se cortar? Eu preciso então o quê? Aprender a manejar bem. E aí quando a gente não sabe, é um problema muito sério isso.
E a gente precisa reconhecer, não, pastor? Eu sei que eu tenho habilidade, o caráter é legal, mas eu preciso me aprimorar na palavra. Eu preciso ter conhecimento, eu preciso ir para um curso, eu preciso me dedicar mais. Isso não vai ser vergonha. Isso não é vergonha. Pastor, eu não me sinto pronto ainda. Pastor, até porque não é só em termos de pastor, não. Até Adulto. missionário. Não, qualquer plano pastoral, eu estou falando em termos de liderança. Se levantar um missionário, porque no tempo bíblico, irmãos, os diáconos eram que pregavam. Muito também. Você vai ver um Estevão pregando maravilhosamente bem. Você vai ver um Filipe ensinando as escrituras para o eunuco. E a gente precisa se aprimorar em qualquer estágio da vida que nós estejamos, mesmo como membros da igreja. Porque a gente acha que a gente tem que se aprimorar porque o pai tem um cargo, não. Membros da igreja precisam estar aptos, porque a gente não está aprendendo a palavra para ter cargo, não. A gente está aprendendo a palavra porque a gente está numa guerra. Senão qualquer um engana. A gente que está aprendendo às vezes a palavra só para poder dizer alguma coisa. Você está aprendendo a palavra para se proteger. É verdade. Para se proteger. Eu quando fui para o seminário, eu fui para aprender. Aí quando eu cheguei no terceiro ano, a coisa estava feia, porque eu tinha filho pequeno para cuidar e estava muito difícil. Eu quis parar. Aí a professora falou assim: minha querida, para você esse caminho é um caminho sem volta. Aí eu, Meu Deus. Ai, por que eu também sem volta? Aí ela, porque agora você está tão engendrada, está no meio agora da situação, aqui, dá pra frente, tua liderança já está no Glória a Deus. Aí eu, eita. mas eu não entrei no seminário para ser líder, não. Aí ela, mas não dá para voltar. E aí você vê uma coisa, eu falei, mas pastor, professora, eu não dá para continuar porque está muito difícil por causa dos meus filhos, estão sentindo falta de mim e tudo, porque... Aí tudo bem, acabou. Aí ela foi começar a fazer a matéria dela, ela dava aula de história do cristianismo. Aí eu estava quieta, daqui a pouco ela fez uma pergunta e perguntou quem é que sabia a resposta. Aí eu sabia a resposta e respondi. Aí ela, e você ainda quer sair? Ela foi testificado que você não vai sair. Aí eu, Ela tá bem, gravou. faltava só mais um ano para terminar. Aí eu fiquei de 40 alunos, só 10 se formaram. Né? E eu estava no meio dos 10. Eu era nova convertida. Eu teve seminário com 9 meses de igreja. E aí Deus já tinha um propósito comigo ali. Né? Eu fui para o seminário para aprender sobre Ezequiel capítulo 2. E lá não me explicaram nada de Ezequiel 2, explicaram muitas outras coisas, mas Ezequiel 2 foi entender bem depois sozinha. Mas amém, vamos lá. Deus faz. Para muitos, irmãos, esse caminho aqui é um caminho sem volta para você. Depois que Deus te abriu o entendimento, ó, não tem de voltar não. Porque Deus tem propósitos com isso. Você não está aqui por tua vontade, não. Quem tiver, olha só, deixa eu falar uma coisa para você muito séria. Quem estiver aqui por vontade própria, não vai terminar. Não termina. Não termina. Mas quem estiver aqui por propósito de Deus, pode passar o vento que for, mas Deus não vai deixar. Então guarda essa palavra com você. Se é propósito de Deus, se você veio para o impulso de Deus, tu vai até o fim. Mas se foi por vontade própria, você não vai ficar até o fim. Não estou lançando palavras de maldição não, estou falando a verdade. É isso. Pastor, eu já tinha começado o seminário desde lá da Tavuna, muitos anos atrás. Aí tive um grave problema de pulmão, parei. Aí vim pra cá. Chego aqui, estou aqui dentro de novo. Então, o primeiro ano aqui, eu não consegui fazer por causa da minha mãe. Minha mãe Deus levou. Aí eu fiquei vindo, tive que escolher. E agora vai até o fim. Agora Deus colocou esse casal aqui. Você entendeu? Você entendeu, irmão? Porque quando Deus tem um propósito, não importa a situação não. Ele vai te levar até o final. Agora, quem não é, não adianta.
força para continuar. Pode ser que não, pastor, mas Deus não tem esse propósito comigo. Pode ser que agora ainda seja imaturo. Deus lá na frente te coloque de novo em outra situação. Eu não estou dizendo que você não vai fazer seminário. Eu estou dizendo que de repente, se não é para agora, você não entra. Porque é uma peneira, irmão. É uma peneira, depois um funil, depois não sei o quê, e vem até... Você já viu quando moe a cana? Primeiro passa pela moenda, né? Aí sobra os bagacinhos lá, os bagaços fica. Aí vem o caldo, quando o caldo passa por o quê? Pela peneira. Só desce pro copo que é mesmo. Não vai ficar todo mundo, entendeu? Ô pastor, eu falei, mas eu estou falando verdade. Revelação. Isso acontece em faculdade, isso acontece em qualquer lugar, gente. Olha lá, sem conhecimento bíblico, sem habilidade ministerial necessária, sua ausência comprometeria de maneira séria o perfil de liderança cristão. As convicções eclesiásticas, sua autoridade ao ensinar, sua paixão pela pregação da palavra e cuidado devido com o rebanho. Quando não há habilidade, autoridade no ensino não tem, pregação é um fracasso, tá? Não esquecer que o treinamento somente pela busca do conhecimento teológico ou somente pelas experiências de vida tendem a causar o desequilíbrio pastoral. O ideal é conciliar um ponto entre as duas vertentes, claro que respeitando sempre a individualidade do chamado pastoral. Ou seja, essas três situações elas precisam estar alinhadas. Ordenação. A princípio, se focarmos diretamente, tem um texto que eu coloquei nessa parte do conhecimento bíblico, foi 2 Timóteo 3, 2,15, depois eu coloquei outra. Peraí. 2,15? Não, é 2 Timóteo e 1 Timóteo 4,12. O conhecimento. Leia para mim, por favor. Ninguém menospreze o fato de ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Então, qual é? Lê de novo. Ninguém menospreze o fato de ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Então, ninguém despreze o quê? Os jovens. O fato de ser jovem. Tem o chamado, está habilitado, não importa. Entendeu? Porque a gente vê muitos pastores jovens. A gente vê muitos pastores jovens aí e que têm autoridade. Precisa realmente não ser desprezado nisso. Tem uma parte lá no chamado. Que eu quero batizar. O pessoal está me desprezando porque eu falei batismo. Essa partezinha aqui, que eu anteno, voltando um pouquinho na página 11, existe uma ordem dada pelo próprio Jesus de fazer discípulos de todas as nações. E segundo o escritor Irving, o treinamento pastoral nada mais é do que a especialização no cumprimento de fazer discípulos devidamente capacitados. Querido, eu escrevi uma coisa aqui para dizer para você. Um líder é eficaz quando a sua presença não se faz necessária. É eficaz. Pastor, É eficaz, está certo. Um líder é eficaz quando a sua presença não se faz necessária. Realmente fez discípulos, está certo. É isso? Você só vai saber que se você deixou alguns discípulos quando você estiver ausente. E se a gente vai ver ele ficar ausente, ele mesmo já sabe. Ele já está atestando que ele não é um bom líder. Meu Deus, A presença da preventiva. Um líder é eficaz quando a sua presença não se faz necessária. Ele sabe quem ele deixou no lugar dele. Meu Deus. Ele pode viajar, pode sair, e ele vai deixar na mão. O pastor Marcos sai e deixa na mão da gente. E aí, a gente aí chega e está cobrando da gente. A gente cobrou fazer, mas ainda cobra mais.
Tá certo. Mas, pastora, aí no caso, o pastor vai dar conta das ovelhas. Aí existem os pastores auxiliares. Os pastores também serão cobrados. São cobrados na medida que o meu líder deixou incumbido para nós. Se o líder não não instruiu bem, o cobrado vai ser o líder. Entendeu? Em outras palavras, ele transformou um campeão em um outro treinador. Outro treinador, entendeu? Porque na verdade as coisas de Deus são assim, irmãos. Elas não se fecham em si mesmas, não. Entendeu? Por exemplo, para eu ser uma boa líder, eu tenho que ter o quê? Outras pessoas que eu treine e aonde eu posso sair, ó, deixa aí, pode fulano para assumir. Tudo certo. Quer ver um exemplo na Bíblia? Moisés deixou quem? Josué. E Josué deixou quem? Alguém. Sai do livro de Josué e entra no livro de Juízes. O que tem ali? Como é que é chamado o livro de Juízes? O livro da derrota. Porque Josué não deixou. Josué não deixou. Nenhum sucessor. Eliseu também não. Ali foi um atrás do outro caindo. O sucesso do líder é o sucessor. Porque a palavra sucesso vem do sucessor. Mas na realidade, Josué não teve atitudes. O que aconteceu? Não, teve não. Deus, na realidade, delegou o que ele tinha que fazer. Hoje eu escutei de manhã justamente um comentário sobre E ele não fez tudo o que tinha que fazer. Porque Deus ainda deu uma palavra para Josué assim: você ainda deixou muita terra para ser sepultada. Capítulo 13 de Josué. Entendeu? E aí a gente vai percebendo essas situações. O líder precisa ter visão de fazer outro. Paulo tinha um cuidado. Quando ele cuidou de Tito e de Timóteo, ele teve cuidado com eles de fazer as cartas pastorais, que foi a Tito e a Timóteo, dando todas as instruções a ele do que ele precisava fazer. Paulo tinha cuidado com isso. Paulo tinha o hábito de confirmar nas igrejas, ele fundava uma igreja e daqui a pouco ele ia embora. Daqui a pouco ele voltava para ver como estava aquilo ali e levantava obreiros ali. E aqueles obreiros ali davam conta daquela igreja. Onde essa igreja foi de Éfeso, Timóteo estava lá na igreja de Éfeso. Teve um período que ele ficou preso, né? Ficou preso. E aí? Como é que ia ficar? Funcionou? Chegou até o nosso tempo? Então Paulo foi um líder eficaz. Entendeu? Porque se o trabalho para, irmãos, é fracasso. Meu líder morreu. E aí? Fechou? Não foi um grande líder. Um grande líder é aquele que em silêncio é visto pelos outros, pelo que os outros fazem. Teve uma boa liderança. Aí a gente fica, às vezes, achando que vai ser um grande líder, retendo tudo para nós. Não. E o grande líder delega tarefas. Líder não agarra tudo para si, não. Ele delega a tarefa, ele começa a treinar assim. E ele lança. Às vezes a pessoa nem sabe, mas faz. Aí qualquer coisinha que tem que acertar, ele vai lá e apara. Mas ele lança na mão, você vai fazer isso. Mas eu não sei, se vira, faz. Você se vira. E assim que se levanta grandes líderes. É o Jesus. Entendeu? Jesus. Jesus é meu exemplo. Foi. Foi lá para mim. Grande líder. Quero sim, meu filho. Vem comigo. Entendeu, irmãos? Não saiu não? Quando o pessoal saiu preparado, saiu para entrar o chão. É água do Deus. Obrigado, meu amor. Entendeu, irmãos? Então, o problema não é ser um líder que atua muito. É deixar o quê? Sucessores. Treinar bem sucessores. E líder não treina massageando o ego. Meu Deus! Líder treina confrontando. Mas infelizmente tem muitos líderes que quando vê o seu liderado avançar,
É porque ele nunca foi um líder de verdade. Porque quando é um líder de verdade, ele vai fazer como Jesus. Vai falar, você vai fazer obras maiores do que eu fiz. Você vai mais longe do que eu fui. Mas eu sei que eu vou estar na sua história. Que eu comecei a sua história. Então faz parte da história. Se você for ver, um grande líder que eu vejo, Barnabé, não apareceu, mas ai de Paulo se não fosse Barnabé. É mesmo. Mas quem é que quer ser Barnabé hoje? Quem é que prega sobre Barnabé? É, a história do Billy Acho que eu escutei só uma mensagem só sobre Barnabé. Uma vez eu preguei sobre Barnabé. Preguei sobre Barnabé na quarta-feira. Não, foi ano passado. Preguei sobre Barnabé. Por quê? Porque Barnabé, de verdade, só ficou por trás das cortinas. Mas quem deu impulso a Barnabé, quem ajudou João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, a ser aquele João Marcos que escreveu o Evangelho, não foi Paulo, não. Porque Paulo não queria nem João Marcos mais por perto. Porque a Bíblia diz que na primeira viagem João Marcos foi, mas no meio do caminho ele desistiu e voltou. Paulo era daquele sanguíneo, né? Voltou, não serve. E aí, ele era um líder muito... Então, quando foi na segunda viagem, o João Marcos queria ir. Paulo falou, comigo não. Comigo não. Barnabé, por sua vez, chamava-se José, mas era chamado de filho da consolação, por isso Barnabé, ele falou, não, deixa ele vai comigo. Aí a Bíblia diz que Paulo foi com Silvano, ou Silas, na segunda viagem, e Barnabé pegou João Marcos e foi para Chipre com ele. E aí lá na frente, quando Paulo está lá já, né, mais tranquilo, ele diz assim, traga-me a João Marcos, porque ele me é muito necessário. Ele me é muito raro. Ele foi raro por causa de quem? Se fosse de Paulo, ele estava jogando as tralhas. teve medo de ir com Paulo na primeira viagem? Ele era novo, era um garoto, né? Ele era jovem. Aí no meio do caminho, lá por perto, parece, ele foi e voltou. Né? Só que mais tarde ele veio escrever para os romanos, porque Marcos escreve para os romanos. Vocês aprenderam com o pastor Carlinhos aqui, né? Marcos escreve para os romanos, e aí você vê. Quem deu essa chance para ele? Então, não subestime ninguém. E mesmo que alguém fracasse no meio do caminho, não dê como terminado, porque Deus pode levantar e você vem precisar desse que Deus levantou e você rejeitou. A princípio, se focarmos diretamente para o padrão bíblico, o conceito de ordenação descreveria a escolha de alguém que estaria sendo separado para o ministério de forma integral. Porém, no mundo moderno, a ordenação visa o reconhecimento de pessoas que preenchem os padrões bíblicos pré-estabelecidos que afirma possuir a convicção divina para o seu chamado. Não há na Bíblia um ritual de ordenação detalhado, prevalecendo a liberdade da igreja local em traçar suas metas de avaliação para tal reconhecimento, desde que o método seja biblicamente aceitável, é claro. O significado da palavra ordenação pode ser compreendido como um processo por meio do qual a igreja confirma diante de sua membresia e da sociedade em geral o chamado de alguém, testificando publicamente a capacidade e maturidade espiritual deste novo líder, para que sirvam aos propósitos de Deus em sua geração, servindo a ele e ao seu rebanho. Então você vê que a membresia, como é importante nisso, né? Tem que haver uma testificação. Não é que vai ter aceitação de todos, não. Mas um grupo vai precisar entender, não, realmente é um pastor. Realmente é uma pastora. O que eles fazem, o que ele se propõe a fazer, a gente vê que tem o chamado para isso. Precisa ser reconhecido isso. A ordenação seria a igreja autenticando ou testificando um chamado dado por Deus diante dos homens. Entendeu? Aí tem uma coisinha aqui muito importante. O seminário teológico não é um degrau. Falei com você na primeira aula que ser pastor não é cabide de emprego, né? O seminário teológico não é um degrau para que o chamado se concretize, mas depressa. Na verdade, o curso de teologia não lhe garante um bom emprego.
e muito menos cargos em uma igreja. Haja vista que 95% delas preferem optar pelo dom divino ao invés da formação teológica. Isso é também um grande problema. 95%. Todo mundo. Mas, se uma pessoa tem vontade de ser pastor, obreiro, ou trabalhar na obra de Deus, que eu falei aqui, é para todo mundo que precisava estar aqui aprendendo também, pode, deve sim fazer um bom curso de teologia. Porém, lamentavelmente, as pesquisas apontam que com o decorrer do tempo, 85% dos matriculados abandonam os estudos no primeiro ano. Olha isso. Estão em onde? Terceiro. Vocês passaram mesmo, hein? Galera, vocês vão... Agora uma coisa, peraí. Eu falei que se não tiver o chamado, não fica. Mas no terceiro ano, agora você não tem, é um caminho sem volta. Foi no terceiro ano que eu tive um caminho sem volta. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo, está no terceiro, não é vontade de Deus? Pelo amor de Deus, a filtragem é no primeiro, irmão. Se passou, vai embora. Aqui tinha mais de 1000. Então. Mas não podemos negar que, se por um lado a formação teológica não faz o pastor ou obreiro, por outro lado temos que reconhecer que 90% dos pastores se tornaram referência na liderança eclesiástica do seu tempo, desde Agostinho, século IV, até os dias de hoje, todos tiveram em seu currículo algum tipo de formação teológica. Entretanto, se a paixão incondicional pelas almas, a convicção do chamado e o amor pelo rebanho não se tornar o ar que respiramos, provavelmente o nosso diploma de teologia servirá apenas para enfeitar alguma parede. Eita! Eu fiz questão de ler isso com vocês, para não passar batido isso aí. Caráter pastoral. Já falei muita coisa disso na primeira aula. Porque é muito variado o assunto, né? Muitas vezes, ataques ministeriais, as tempestades pessoais, os predadores do rebanho, diversas situações de dificuldades pessoais e ministeriais permitirão que sentimentos como tristeza, frustração e até amargura roubem a alegria ministerial. Uma das evidências mais claras desse quadro pode ser detectada quando identificamos a resistência pastoral em lidar diretamente com a membresia, ou seja, apresentar algum tipo de dificuldade no trato com as pessoas. Assim como uma febre denuncia que há algo errado no corpo físico, tal atitude demonstra que o pastor precisa de ajuda para a retomada de seu ministério com a devida alegria que esteve presente outrora. O que quer dizer isso? Passamos por lutas, passamos por frustração, passamos por dificuldade, passamos por tristeza, mas nós precisamos reconhecer a hora que a gente precisa dar uma parada para se restaurar. Porque se a gente estiver ferido, a gente vai sair ferindo. Todo líder ferido fere. Então a gente precisa o quê? Reconhecer isso e recuar. E eu aprendo muito, irmãos, como recuar. Quando eu quero dar um salto bem alto, Pegar impulso, né? Se eu quiser dar um salto bem alto daqui, eu consigo? O que eu preciso fazer? Quanto mais eu recuo, mais forte eu volto para saltar. Agora, se eu quiser permanecer não aqui, eu tenho que ser aqui. Eu vou ficar. Não vai. Então vamos recuar, vamos pegar impulso. E aí essa restauração, vamos pegar impulso. Daqui a pouco você vem, alguém pensa que você desistiu, só que não percebe. Quando olha para trás, vem você numa carreira e saltando longe. Uma flecha, quanto mais você puxar, Quanto mais você puxar a flecha para trás, mais longe ela vai. Então, a vida da gente também é assim. E tem coisas, irmãos, que é Deus que permite. Deus sabe a hora de nos parar. Deus sabe a hora que a gente vai com muito impulso, muito impulso, muito impulso. E Deus fala assim, peraí, deixa eu dar um tempinho para ela.
Eu já sei o que é isso. Já parei várias vezes. Já tive que parar, recuar, deixei os trabalhos. Eu não sou só do Ministério Pacental, já fui de outras igrejas. E eu tinha que parar. E nessa parada, era o tempo que Deus mais falava comigo. Deus mais mostrava alguns pontos que eu estava errando e não percebia na caminhada. Porque a gente parece que entra no piloto automático. A gente vai fazendo bum, 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 bum. E Deus fala, peraí, tá errado, tá? E aí eu parava. Eu acho que eu contei aqui pra vocês que eu às vezes eu aconselhava todo mundo. É aqui que eu falei? Não? Aqui não. Preservo 5, né? Eu tive várias paradas porque eu precisava consertar algumas coisas que estavam erradas em mim. Eu não era pastora, mas eu já estava na liderança de trabalhos na igreja. E assim, eu era membro da igreja, eu era membro da Assembleia de Deus e todo mundo vinha se aconselhar comigo. Falei sobre isso? Não, né? Todo mundo vinha se aconselhar comigo. O diabo sabia que eu tinha um ministério de aconselhamento. Ele tentou o quê? Antecipar. E a Bíblia diz, Provérbio 20, 21, a posse antecipada da bênção, ela se transforma em maldição. Uma herança. Oi? A posse antecipada de uma herança. Mas aí tem bênção, tem umas traduções que é bênção, Então, quando eu comecei a ir, e eu aconselhava todo mundo, e tinha um pastor nessa igreja, eu era membro. E eu não me dava conta disso, eu não estava fazendo por mal, eu estava indo. 3 estafas no ano. E aí eu já estava caindo já, muita dificuldade. Eu falei, Deus, eu estou fazendo tua obra, mas eu estou muito cansada. E aí, Deus falava comigo assim, toda vez que alguém se esgotar ou se cansar na minha obra, é porque está fazendo mais do que eu mandei fazer. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. A minha obra não pesa para ninguém. E aí eu já tinha parado já. E aí o Senhor começou a ministrar para mim. Ele falou, você aconselha quem não é da tua alçada. Você aconselha gente de outra igreja. Tem pastor também. Você está quebrando o princípio. E aí mas Senhor, as pessoas me procuram. Não é o fato de procurar que você não tem que saber qual é o seu lugar. Então direciona para quem de direito. E aí, eu aprendi uma grande lição disso. Eu vim aplicar muitas vezes aqui no Ministério Pacental essa lição para muita gente, né, que tenta abraçar problemas de gente quando é um problema pastoral. Você está requerendo para você uma situação que não é para você. Você vai carregar um peso que não é teu e depois lá na frente você vai quebrar. E aí eu falei, então não vou aconselhar não. Você tem que direcionar para o pastor. E aí quando as pessoas vinham falar comigo, eu era membro de igreja, gente, sentado no banco. Aí fazia aquela fila que a gente faz aqui, fazia lá. E aí eu achava, né? Às vezes eu até me sentia, né? Como quem diz assim, pô, pastor, né? Sou melhor que pastor. E aí o ego levantava. E aí Deus me corrigiu. Nunca mais. Às vezes vem gente aqui de outra igreja. Lá no meu gabinete, marca comigo. E aí eu falo, você é daqui? Ah, não, pastora. É que me indicaram a senhora. Eu falei, não, filho. Não, você é pastor. Eu não tenho que te aconselhar, não. Não, mas a minha amiga é daqui, falou que a senhora. Eu falei, não, irmão. Não corre, não. Não. Você entende? Então a gente precisa. Porque daqui a pouco entra o ego também, irmão. Eu sou a tal. Só procura a mim. Entendeu? Então a gente precisa ter um filtro nessa situação. E esse filtro eu aprendi a ter. Quando eu vim para essa igreja, era a época do discipulado, época das células. E o meu discipulado tinha bastante gente. E aí tinha gente, às vezes, que era de discipulado de outro, mas vinha falar comigo. Aí você não é discipulado da fulana? Mas eu queria falar com o senhor. Não, filha, você vai lá. Ela é sua, é lá. Não veio trazer problema, não. E eu digo para vocês aqui, vocês que estão já chegando numa situação de liderança,
que não é da tua alçada, direciona para quem é. Não tome aquilo para si que não é seu. Você vai trazer, porque o reino espiritual se move por princípio. E a hierarquia também. E se você quebrar a hierarquia, você vai ter sério problema com o eu tive. Então Deus me paralisou muitas vezes. Para quê? Para acertar a minha vida. Porque estava indo de mal a pior. Família pastoral. Problema sério também. A Bíblia nos fornece um padrão familiar dentro do qual exibe uma família devidamente estabelecida e firmada como um requisito indispensável para o ministério pastoral. Os frutos do Espírito, os princípios de Deus para o amor, se aplicados em família, são combustíveis suficientes e capazes de permitir passarmos vitoriosos pelas pressões da cultura pagã dentro da qual estamos inseridos, ainda que involuntariamente. Porém, a realidade moderna e pós-moderna vem confrontando até mesmo as famílias pastorais. E da mesma forma que as demais famílias contemporâneas sofrem pelo desgaste, também algumas famílias pastorais têm sucumbido diante de vários níveis de adversidade. Por este motivo, concluímos que a prioridade ministerial do pastor deverá ser o quê? Sua própria família. 1 Timóteo 3, 4, 5, nos é apresentado o padrão bíblico de Deus para que o líder ministerial tenha um compromisso com a sua família, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, uma família o quê? Estruturada. Filhos em sujeição. E aí cai um problema sério, e eu vou falar aqui. Os filhos do pastor. Oi? Não. Os filhos do pastor, meu Deus, mesmo não tem nome, né? São filhos do pastor. Tem um peso. Os filhos em sujeição, desde que os filhos estejam debaixo da nossa Claro. Porque os filhos, depois que crescem, eles não nos devem obediência, eles nos devem respeito. Depois de constituir família, aí, isso aí. Não, é até enquanto a sujeição está debaixo do teto lá, tá lá, dependendo lá, e tudo precisa ser estabelecido. Então deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Filho de pastor não tem nome, né? Como mulher também às vezes não tem nome. É a mulher do pastor, né? Que a gente precisa mudar muito isso, a gente precisa respeitar muito isso, porque a esposa do pastor, ninguém sabe o nome dela. A esposa do pastor fulano, a esposa do pastor ciclano. Mas isso aqui, deixa eu falar para vocês aqui. Eu sou uma pessoa divorciada, tá? Se vocês não sabem. E quando isso aconteceu comigo, eu tive um sério problema de continuar agindo no ministério. Porque não parece não, mas para mim, então que sou mulher, era um problema sério para mim. Porque de verdade eu queria que esse padrão estivesse na minha vida. Só que um dia Deus falou comigo assim: filha, acabou o teu casamento, mas a tua família não acabou. Porque você tem seus filhos em sujeição a você. E meus filhos ficaram comigo, né? Criei meus filhos. Criei, não, eles estavam criados até, estavam adultos já. Se formaram, se casaram. E assim, esse padrão, que às vezes a gente eu estou falando isso aqui porque tem gente que me conhece, sabe? Mas a pastora não falou, porque disse que governe bem a sua casa. Esse padrão de governo aqui se diz respeito muito até mais ao homem. É o governo da casa. A mulher ajuda o homem a governar a casa. Então ela era o ajudante. Então nesse sentido aqui, eu de verdade na época, eu queria abrir mão do ministério. Eu queria sair do ministério e ficar sendo apenas um membro da igreja. Mas o pastor Marcos Gregório viu no meu testemunho, viu na minha vida, viu na minha postura, e ele acreditou em mim. E nesse ponto eu louvo a Deus pela vida do pastor, e foi onde ele me chamou para ser tempo integral na igreja, né? E hoje, para a honra e glória do Senhor, tem mais casamento restaurado depois do meu divórcio do que quando eu estava casada. Porque hoje Deus tem me usado muito para as famílias, para dizer para as mulheres, para dizer para os homens
como é um casamento para que ele não termine. Então, eu quero deixar isso bem claro aqui para vocês, porque eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso não, porque hoje eu não sou sarada, estou curada, estou totalmente restaurada nisso, sei muito bem quem eu sou, né? E vivo de verdade para a obra. Penso, assim, eu vivo quase 24 horas para a obra, porque onde eu estou fazendo a obra. E eu vivo fazendo hoje é minha folga, mas onde eu estou? Fazendo a Aqui. Eu poderia muito bem ter dito para o pastor Carlinho que eu não ia dar aula. É minha folga. Ele falou, mas são 5 segundas-feiras, pastor. Eu falei, não tem problema. Eu vou às 5 segundas-feiras. 5 folgas. 5 folgas eu estou aqui. Entendeu? Porque eu tenho prazer em fazer isso. Mas eu queria deixar isso claro para vocês, para dizer que eu não pulei por cima do assunto, tá? 10 horas. Pastora, 10 horas. Já? Poxa, que verdade. Eu fui até mais folhas do que eu ia, porque eu ia mais atrás, mas eu conseguia mais à frente. Queridos, cadê o trabalho de vocês? Ah, vou ali Muitos já me entregaram. Glória a Deus. Anota aí. Página 9. Página 9. A página 15. Até 15? Já anota. Eu quero que vocês tirem os pontos principais destas páginas. Agora é diferente, essa nova tarefa. Como assim? Os pontos principais, primordiais dessas páginas. 9 a 15. Outra coisa que eu quero dizer para vocês. Não, na quarta aula nossa, semana que vem é a terceira, né? Na quarta aula nossa, não faltem. Porque vai ser distribuído a prova de vocês. Né? Se vocês faltarem, vocês vão ter que repetir. Tá? Então não falte, porque parece que a prova vocês levam para casa. É isso? Eu consigo tudo também. Eu sei exatamente o que tem no Esse cajado Esse ano eu vou marcar em cima dele. Não tem problema não. Então, gente, semana que vem o que vocês vão trazer? E quem não trouxe hoje, Traz as 2 semanas. traz as 2 semanas que vem.